Olá, queridos amigos da página Minuto Espacial, tudo bem com vocês? Roberto Roque passando para falar aqui com vocês bem rápido sobre o evento que nós vamos ter amanhã, o eclipse solar, né? Nós vamos ter aqui conosco um convidado bem especial que vai explicar um pouquinho para nós sobre esse evento, vai explicar um pouquinho para nós sobre a importância, né, desse evento aqui na astronomia moderna, vai explicar para nós aqui sobre algumas situações que foram comprovadas através de eclipses solares, né? Então, eu estou bem empolgado, já vim conversando bastante, conhecendo um pouquinho em relação ao professor Fabrício. Então, logo, logo ele vai entrar aqui conosco, tá bom? Deixar só mais algumas pessoas entrarem aqui, tá bom? Monix, Anne, Muniz, sejam bem-vindos a essa live. É minha primeira live aqui, então estou aprendendo aqui em relação a esses equipamentos, mas está sendo bem legal compartilhar um pouquinho desse entusiasmo junto com vocês, né? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Roberto Roque, tá bom? Sou apaixonado por astronomia, então tenho acompanhado aí bastante, tenho compartilhado com vocês também muitas informações bacanas, tá? Então quem acompanha aí a página, né, tem visto muito conteúdo legal. Então esse eclipse ele vai acontecer amanhã, tá? No dia 8 de abril, a partir das 13 horas ali. Então a gente vai ter um convidado especial aqui que vai entrar conosco, tá? O professor Fabrício, e a gente vai explicar um pouquinho, né, sobre como funciona, né, como ele acontece, o que precisa, né, acontecer para que um eclipse desse ele aconteça, um eclipse nessa magnitude, né? Lembrando que existem muitas variáveis que elas precisam acontecer ao longo do tempo para que um eclipse ele aconteça, né? Então, o professor Fabrício vai entrar aqui e vai explicar um pouquinho para nós aqui, tá bom? Então, só esperando algumas pessoas entrarem aqui na nossa live para a gente poder é, é, começar aqui e aí explicar algumas coisas bem legais aqui para vocês, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui para o nosso convidado. Bom, então, para quem não sabe, os eclipses solares eles acontecem, né, de uma forma, para que eles aconteçam, né, uma série de variáveis elas precisam acontecer e eles são bem importantes, né, para a astronomia moderna. Foram responsáveis, por exemplo, né, por comprovações científicas muito relevantes, né? E foi que alçou aí, né, Albert Einstein para a fama, né? Depois ele conseguir comprovar. E essa comprovação ela veio aqui no Brasil, para quem não conhece. Então, alô pessoal de Sobral, pessoal que está aí com a gente, né, na live, né? Foi comprovado aqui no Brasil. Isso em 1919, tá? No dia 29 de maio de 1919, tá bom? Mas a gente vai explicar um pouquinho mais como é que isso acontece. E aí o professor Fabrício vai entrar aqui conosco, tá bom? E vai explicar um pouquinho aqui para nós, um pouquinho para cada um de vocês, tá bom? Só esperar aqui, vamos ver se eu consigo admitir o professor Fabrício aqui conosco. A gente está bem animado para essa live. O professor Fabrício, bom, eu vou fazendo um briefing aqui antes dele entrar aqui conosco na live. Vou explicando um pouquinho aqui em relação ao professor, tá bom? E assim que ele entrar, ele vai dando algumas explicações para a gente. A gente vai fazendo um bate-papo bem descontraído. Então, a gente vai explicar algumas coisas bem legais, a gente vai explicar algumas coisas, né, bem bacanas ali em relação a esse evento astronômico, tá bom? Então, já está entrando aqui conosco. Então, acompanhem conosco aqui essa live, tá bom, pessoal? A gente já tem aqui um público bacana, um público que está acenando aqui para nós, tá bom? Então, nós temos aqui, né? Júlio, seja bem-vindo, meu amigo. Júlio de Santa Catarina. O pessoal aqui estava assistindo aqui a Palmeiras e Santos, né? Pelo visto aqui. Vai, Palmeiras. Seja bem-vindo aqui, tá bom, Júlio? Palmeiras que ganhou, né? Então, se tiver algum santista aí também, bacana, tamo junto, tá bom? Aqui a gente aceita todas as torcidas, né? Eric, seja bem-vindo, meu amigo. Professor Fabrício, ele está entrando aqui com a gente, tá? Eu acho, não sei se o professor
assistiu o jogo aqui, o jogo aqui também, deve estar comemorando aqui, né? Gojo, Márcia Delta, seja bem-vindo. Pedro Moreira, bem-vindo, Pedro. Pernambuco vai ver normal, a gente já vai explicar sobre isso, tá bom, Luciano? Fica aqui na live que a gente vai explicar sobre isso também. O professor Fabrício está entrando aqui conosco, Fabrício Monteso. Professor, boa noite, eu tenho que pedir para aceitar aqui, deixa eu ver se já está aqui na live. Deixa eu convidar conosco. O professor entrou aqui conosco. Professor? Tá entrando? Professor Fabrício, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Estávamos ansiosos aqui pela sua presença, o povo já está aqui comentando. Já tem algumas perguntas aqui em relação a esse eclipse. Estou falando para o pessoal esperar aqui a sua chegada para a gente poder responder, mas o pessoal já está bem aquecido aqui, bem animado. Tudo bem com o senhor, professor? Tudo bem, tudo tranquilo. Eu vou chamar de senhor, porque normalmente eu tenho essa questão aí do respeito. Eu respeito muito quem tem a docência ali, quem está para nos ensinar, tá bom? Muito obrigado. Pode ficar à vontade, tá? Fica tranquilo. Agradecer pelo convite, né, nesse bate-papo aí que a gente vai ter sobre esse fantástico fenômeno astronômico, né, que está sendo chamado de grande fenômeno das Américas, né, o grande eclipse das Américas, né. Boa. Mas há uma interrogação, né? Muita gente está perguntando aí onde será visto esse eclipse e nós estaremos aqui nesta live para sanar as dúvidas de todo mundo, né? Exatamente. Obrigado, professor. Bom, então, para apresentar um pouquinho aqui para vocês, turma, eu sei que a turma está bem ansiosa aqui, mandando várias mensagens aqui. Temos muitos torcedores aqui, viu, professor? Muita gente falando aqui do jogo, parece que tivemos um campeão aí. Bom, mas falando um pouquinho sobre o professor Fabrício, o professor Fabrício ele é formado em Física pela Unesp, né, o campus de Rio Claro, certo, professor? Interior de São Paulo? Exatamente. Eu sou de Rio Claro, né? Aham. Interior de São Paulo. Aqui tem a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, né? Sim. Eu ingressei na Unesp e depois a gente fez um projeto de extensão com o professor Nelson Calegari, que é astrônomo também, né? Ele foi meu orientador. Nós fizemos muitos trabalhos aqui e realmente a universidade ela abre as portas, né, para as pessoas e isso é uma importância muito grande, né? E a gente tem com a universidade tanto as estados federais e todas as outras que nós temos aí, né? Isso é muito importante, né? Então, Bacana. ressaltar essa importância, né, disso. E antes de eu continuar aqui falando, né, porque tem bastante apresentação aqui para fazer para o professor já fez muita coisa, né? De onde veio esse gosto pela astronomia? Desde pequenininho, né? Eu com o meu irmão, a gente sempre gostou de ciência, de basicamente assistir documentários, né? Naquela época a gente assistia muito a TV Cultura, né? Tinha um programa chamado Olhando para o Céu, do Valmir Cardoso, né? Então é fantástico, né? E depois com o tempo você vai comprando livros, né? E na minha época de escola, né? Eu estudei aqui no Marcelo Schmidt, depois no Ribeiro, né? E hoje eu me tornei professor, né? Então, naquela época, né, os jovens, isso não tem, né? A gente vivia em biblioteca, né? Então, era trabalho de escola, não fazia em casa, né? Fazia reunião de equipe na biblioteca, né? Então, a gente vai pegando gosto pelos livros, né? E livro é uma coisa muito fantástica e a gente acaba gostando muito. Pô, E a gente tem muitos livros de autores brasileiros, isso é muito bacana, né? legal, professor. E hoje você é membro da SAB, Sociedade Astronômica Brasileira, certo? Sociedade Astronômica Brasileira de Astronomia. Isso, a SAB é o órgão que organiza a astronomia no Brasil, né? Nós temos outros órgãos, mas a SAB é o que faz
basicamente todos os eventos, né? O SNEA, SNEF, ajuda a organizar eventos de encontros, de simpósios e tudo mais, né? Então, ela é o órgão, basicamente, que faz toda essa organização, né? E eu sou membro da SAB, né? Desde 2018, se não me engano. E depois eu fui concebido como um selo de qualidade de divulgação científica, né? E a gente faz essa divulgação já há um bom tempo, né? E em 2019 o professor também escreveu um livro, né? Os 100 fenômenos astronômicos, certo? Exatamente. Antes da pandemia, estava tudo preparado para o lançamento do livro, né? A gente ia fazer aqui, eu junto com a minha esposa, a Karina Rosim está aí. Já estou vendo ali batendo palminhas. A gente ia organizar um evento legal, com tudo quanto é coisas, né? Buffet e tudo mais para lançar o livro e estoura a pandemia, né? Aí eu lancei ele totalmente virtual, né? Não foi o lançamento que eu gostaria de ter feito, mas deu tudo certo. Eu acabei vendendo alguns exemplares e hoje ele está sendo vendido na Livrorama, né? Então o livro, você entra lá, você pode pedir o livro físico ou o e-book também, tá? Então tem o físico e o e-book também. Então tá aí, pessoal. Quem quiser, busca lá os 100 fenômenos astronômicos. Depois eu vou deixar o link aqui para vocês, tá bom? Vou deixar aqui também o link das redes sociais do professor Fabrício, né? Tem ali o Instagram, o TikTok. Muito legal também para todos os nossos seguidores aqui da página. Amanhã, durante, né, um pouco antes ali do eclipse, o professor Fabrício vai estar ao vivo no seu canal ali no YouTube, então acompanhem por lá, tá bom? Para que a gente possa, né, estar juntos aí nesse evento que vai ser assim fantástico para a astronomia moderna, né, que é o eclipse solar ali que vai acontecer ali pela América do Norte, né? Lembrando que nós teremos Exatamente. durante esse evento, certo, professor? Nós teremos vários cientistas que vão estar ali acompanhando, né? Porque um evento desse não acontece toda hora, então é um momento que as pessoas têm, e hoje tem muita tecnologia, para poder acompanhar e estudar alguns fenômenos, né? A gente vai até comentar sobre alguns deles aqui durante a live, mas assim, não percam, né? Quem tiver a oportunidade ali de acompanhar, a gente vai ter alguns canais, o professor Fabrício vai transmitir ali ao vivo no YouTube, então não percam que vai ser, sim, fantástico amanhã, certo? Mas, professor, Exatamente. Amanhã, né, a gente vai entrar ao vivo a partir das 13h30 no YouTube, no meu canal. certo? E vai ser uma live que eu vou pegar os links do Time and Date da NASA e vou fazer os comentários, né, os conceitos, toda a parte, as generalidades, né, do eclipse, explicar a mecânica. Então vai ser uma live bem bacana e, obviamente, com imagens ao vivo dos Estados Unidos e do México. Legal, professor. Pessoal, deixa eu só fazer o pessoal aqui bem-vindo de novo, professor. Cauã, Astro Luke, sejam bem-vindos, tá bom? Aqui a live, a gente vai falar um pouquinho sobre o evento astronômico de amanhã, tá? Costa, Amauri Jesus, sejam bem-vindos à nossa live, tá bom? A gente tem um público bem bacana aqui, professor, acompanhando. Mas, professor, para a gente começar, explica para a gente o que é o eclipse. Bom, a gente pode ter como uma grande ocasião que a nossa Lua, né, nosso satélite natural, ele tem um tamanho considerável, né? E pela interposição de um satélite como o nosso diante do Sol, sendo observado aqui da Terra, né, nós temos essa condição da nossa Lua, do nosso satélite natural, fazer esse total acompanhamento, e aí ele basicamente faz a interposição total diante do Sol, né? Então o Marte, né? Então você pega Marte, você tem duas luas, Phobos e Deimos. Elas parecem umas batatas, né? São irregulares, né? Então, se elas passarem na frente do Sol, sendo observado de Marte, não será um eclipse como o nosso, será um trânsito, né? Quando Mercúrio passa diante do Sol observado da Terra, é um trânsito. Então, por exemplo, você tem um astro como a Lua, que é um corpo opaco. A Terra também é um corpo opaco. O Sol é um corpo extenso de luz, é o único astro do sistema solar que tem luz própria. Quando há interposição da nossa Lua
entre o Sol e o observador da Terra, aí a gente tem a condição de eclipse. Mas falando de uma maneira, de uma linguagem mais acessível, a gente fala que a Lua tem uma condição de ficar em conjunção com o Sol, passando diante da nossa estrela, e aí na sua fase nova, porque daí na fase nova a radiação que vem do Sol bate na Lua, mas a face iluminada está voltada para o Sol e não para a Terra, faz com que a gente tenha aquela condição de um cone de sombra projetado pelo Sol no espaço, na Lua, né? Então, são várias condições, vários conceitos que nós temos sobre o eclipse, e é muito importante a gente sanar as dúvidas das pessoas de que somente há um eclipse solar na Lua em fase nova. Por quê? A face iluminada está voltada para o Sol. Mas aí tem uma condição também muito importante, né? Como, por exemplo, a órbita da Terra em torno do Sol, ela se chama eclíptica, tá? É aquela órbita que a gente conhece como translação. Então, é aquela linha da translação em torno do Sol, demora 365,25 dias, né? E aí há a condição de quê? Da Lua orbitando a Terra. Então, nós temos o sistema Lua-Terra e orbitando em torno do Sol. Só que a Lua não orbita no mesmo plano que a Terra orbita o Sol. Sim. E aí há a condição de que não em todas as fases novas, eclipse solar, e não em todas as fases de lua cheia, eclipse lunar, há a ocorrência dos eclipses. A Lua precisa estar em fase nova ou cheia e passar pela linha nodal, que é o quê? Quando ela orbita inclinada, basicamente, 5 graus em relação à eclíptica, cruzando a órbita da Terra, em torno do Sol. Esta é a linha nodal. Para isso acontecer, professor, né, ela precisa ter enfim, ela precisa passar ali na linha nodal, ela precisa ter toda uma quantidade de variáveis ali, né? E de quanto em quanto tempo a gente consegue observar isso, professor? Exatamente. Todo ano nós temos eclipses. Uhum. Os anos mais favoráveis, nós conseguimos ter até 5 eclipses. No ano. E, se não me engano, quer ver? Deixa eu só confirmar. Nós vamos ter 5 eclipses, quer ver? Ó, 2024, 4 eclipses, 2025, 4 eclipses, 2026, 4. Aí, 27 e 28, nós já temos 5 eclipses, tá? Então, quando há uma condição muito favorável, que a Lua passa muito pela linha nodal mesmo, a linha nodal é o cruzamento da Lua na fase nova ou fase cheia, na órbita da Terra em torno do Sol. Aí a ocorrência do eclipse, né? Porque, deixa eu só pegar aqui um negocinho. Por exemplo, vamos fazer uma simulação aqui, né? Bom, aqui eu tenho o globinho, né? Então, a Terra, ela orbita o Sol num plano, da linha da eclíptica. Só que a Lua orbita a Terra numa órbita inclinada em 5 graus. Tá? Não é nesta mesma órbita, nesta mesmo plano, na linha da eclíptica. Ela orbita inclinada, certo? E é por isso que nós não temos a ocorrência dos eclipses toda a Lua em fase nova e toda a Lua em fase cheia. Só ocorre quando ela cruzar a órbita da Terra em fase nova ou em fase cheia. A gente fala que ela precisa cruzar ou estar próxima da linha nodal, né? Então, obrigatoriamente, o eclipse solar ele tem que acontecer quando a Lua ela está na fase nova, certo, professor? Exatamente, na fase nova. Não... E essa condição a gente chama de conjunção, né? Então, a gente fala que a Lua está em conjunção inferior, né? Boa. Não necessariamente toda a fase nova da Lua a gente vai ter um eclipse, mas necessariamente o eclipse solar, a Lua ela precisa estar na fase nova. E o que tem que acontecer, professor, na Terra, na Lua e no Sol para que ocorra o eclipse solar? A condição é basicamente quando a Lua está em conjunção, né? Conjunção na astronomia é quando um astro está próximo do outro, observado de um ponto, né? No nosso caso, o nosso referencial é observar aqui no planeta Terra
nós, basicamente, nós temos que ter a condição de que, ó, aqui o nosso continente sul-americano, né? Nós estamos aqui no Brasil, então o observador está em pé aqui, né? Então a gente fala que nós somos um observador topocêntrico, né? Então quando a gente tem a observação topocêntrica, você tem basicamente uma área no céu que você observa. Não é totalmente, não são os 360 graus. Nós temos a observação basicamente de horizonte a horizonte, certo? E para que ocorra o eclipse, nós temos a condição no solar. A condição da luz está em fase nova e a faixa da totalidade do eclipse passar pelo local do observador, certo? E aqui, Legal. e nós temos uma condição até sombra da Lua, ele atinge a Terra basicamente até 230 quilômetros de diâmetro, né? Então nós temos essa condição. Então não pega o globo todo, né? Então você tem que estar no local Significativa, né, professor? Pega uma extensão bem significativa. É uma extensão bem significativa. Então nós temos, até eu fiz aqui o cálculo, então nós temos o menos que 270 graus, né? Eu tinha feito hoje de manhã, essa basicamente a largura da sombra que a Lua projeta sobre o Sol neste eclipse. E um dado muito interessante de um eclipse solar é que você tem, por exemplo, vamos supor que aqui é a Terra. A Terra é um corpo opaco, certo? A Lua também é um corpo opaco. Todos os corpos opacos, esféricos, geoidais, né? Porque é uma esfera, mas é uma esfera irregular, é um geoide. Eles projetam um cone de sombra no espaço, sempre. Independentemente da fase que a Lua está, do local que ela está, planeta Terra, todos esses astros, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Mercúrio, projetam esse cone de sombra. Pelo fato da Lua ser menor que a Terra, ela tem em torno de 3.470 quilômetros de diâmetro, a Terra é muito maior, e a distância que a Lua está da Terra, esse cone de sombra projetado pelo Sol no espaço atinge essa região da Terra que não é no globo todo. E é por isso que você tem que estar nesse local, né? E outro aspecto muito interessante é a velocidade dessa sombra percorrendo a superfície da Terra. Sabe mais ou menos quanto que é a velocidade? Alguém tem alguma ideia aí no chat? Vamos ver se alguém consegue descobrir. É uma velocidade muito, muito alta. Vamos ver se a turma aqui consegue colocar aqui no chat. Coloca aqui que a gente vai responder ao vivo. Mas, professor, deixa eu já fazer uma pergunta aqui, né? Wagner Pinheiro, tá? Nosso amigo Wagner Pinheiro colocou aqui para nós. Qual a diferença ou como nós podemos diferenciar os eclipses lunares dos eclipses solares? Tá, a diferença é bastante grande. Os eclipses solares, eles são vistos durante o dia, né? O dia com radiação solar. Eu sempre costumo falar nas minhas aulas, né? Você fala bom dia, a qualquer hora do dia tá certo, né? Porque o dia tem 24 horas, né? Exato. E eu costumo diferenciar o dia com radiação solar e o dia sem radiação solar, tá? A diferença, então, é o dia. São vistos durante o dia, ok? E os eclipses lunares são vistos durante a noite. Eclipse lunar, lua em fase cheia. Eclipse solar, lua em fase nova. A lua em fase nova, então, ela nasce junto com o Sol, em conjunção, tem o seu movimento diurno, basicamente junto com o Sol. E pelo fato de amanhã a lua estar próximo da linha nodal, ela vai passar na frente do Sol para quem está no local da faixa da totalidade, né? Então, isso é muito, muito interessante. Então, o principal aspecto da diferença de um eclipse solar para o lunar é que o solar, a lua está em fase nova e é visto durante o dia, e o lunar, a lua em fase cheia, visto durante a noite. Tá? Boa, professor. Então, Wagner Pinheiro respondido aí pelo nosso professor Fabrício. E aí o Lucas, professor, ele coloca aqui, né?
mas é verdade que o eclipse solar só acontece uma vez ao ano? Não, porque nós temos aqui este ano 2 eclipses solares, né? Então nós temos o de amanhã, o total, e no dia 2 de outubro, já anota aí na agenda, outro eclipse anular do Sol, como aquele de 14/10 do ano passado. Esse ano nós temos 4 eclipses, 2 lunares, um foi dia 25, outro vai ser 17 e 18 de setembro. O do dia 25 foi penumbral, é um eclipse que não dá para ver muitas modificações na Lua, porque a Lua ela adentra na penumbra da Terra. Amanhã, eclipse total do Sol, depois no dia 17 e 18, nós temos basicamente um parcial lunar visto no Brasil, e 2 de outubro, um outro eclipse anular, este também visto parcialmente no Brasil, mais para quem está no sul, mas dá para ver basicamente em boa parte do Brasil, né? Então nós temos vários eclipses por ano. 2024 nós teremos 4 eclipses, 2 lunares e 2 solares. Amanhã é o segundo eclipse do ano. 2025 nós teremos um total lunar visto parcialmente no Brasil, 14 de março, aí um parcial solar 25 de março e 2 em setembro, um total lunar e um outro parcial solar, basicamente também não visto no Brasil. Então, todo ano nós temos cerca de 4, 5 eclipses, tá? Boa. Deixa eu ver se... tem o ano de 2029, nós teremos 6 eclipses. 6 eclipses, né? 2027 já 5, né, professor? Isso, e o interessante é que em 2029, no dia 29 de junho, é um eclipse total lunar central. Então, é um eclipse muito interessante de ser observado, visto no Brasil todo, tá? Então, cada eclipse tem o seu conceito, a sua generalidade, né? É único, né? Cada eclipse é único, né? Então, isso é muito interessante. E as pessoas amanhã, eu aconselho, mesmo que remotamente, observem o eclipse, né? Vejam, né, o eclipse, porque realmente é fantástico. Acompanhem, né, professor? Porque, assim, é um evento que ele é muito especial, assim, ele muda muito a atmosfera, muda muito o ambiente de quem está participando. É claro que quem está assistindo ao vivo vai ter um pouquinho dessa sensação, mas, enfim, é sensacional e ele é muito importante, como eu falei para vocês no início da live. O eclipse solar é muito importante para a astronomia moderna, tá? Professor, o Luciano, ele fez uma pergunta aqui. Vai ser possível observar o eclipse de Pernambuco? O eclipse de Pernambuco? A gente acabou de... Infelizmente, Luciano, infelizmente, não observaremos de nenhum ponto do Brasil, tá? Infelizmente. Nos resta... O canal do professor Fabrício. Exatamente. Nos resta entrar amanhã no meu canal no YouTube a partir das 13h30 e eu vou falar tudo sobre eclipse. Vou comentar, vou entrar em links da NASA, do Time and Date, mas do Brasil nós não veremos o eclipse de amanhã. Mas, né, este eclipse ele está sendo considerado que o que mais vai ser visto pela mídia. Mais de 1 bilhão de pessoas assistem. Só nos Estados Unidos e Canadá, eles estão estimando que mais de 600 milhões de pessoas observarão este eclipse ao vivo. É por isso que ele está sendo chamado de Grande Eclipse das Américas, né? Porque ele percorre México, Estados Unidos e Canadá. Então, a faixa da totalidade, ele pega uma região muito populosa dos Estados Unidos, que vai desde o Texas até Nova York. Então, ele vai cruzar basicamente os Estados Unidos. Boa. E professor, tem até uma outra pergunta aqui. Aí eu vou pedir para os demais irem colocando as perguntas aqui na caixinha, que aí fica mais fácil de eu achar, porque às vezes vocês fazem perguntas, tá, turma? E ela sobe aqui, eu acabo não conseguindo observar. Então, eu estou tentando pescar algumas aqui, tá, professor? Tem muitas perguntas aqui, o povo está perguntando bastante. Mas uma pergunta aqui do Wagner, né, que acho que até para responder, como os astrônomos preveem a ocorrência de eclipses lunares?
Bom, basicamente são através de equações, tá? Hoje a gente tem computadores que eles conseguem observar, né, as rotas, né, e as rotações, tanto da Terra quanto da Lua, né, ao redor do Sol, e também o direcionamento do Sol ali, e aí você consegue estimar e prever quando esses eventos eles vão acontecer, né? Muito diferente de anos atrás, né, professor? Na época de Einstein, que era na equação mais fácil, né? Você tem mecanismos ali para conseguir prever, tá bom? E, professor, e aí, não sei se eu consegui responder, tá, Wagner? Se, né, ficou mais alguma dúvida, coloca aqui nas caixinhas que a gente responde. É, Professor, e hoje nós, ou a gente pode observar, né, esses eclipses ali, né, de vista desarmada, né, de qualquer jeito? os eclipses solares, eles são muito perigosos, né? Nós não podemos observar a vista desarmada, não podemos usar equipamentos como chapas de raio-x, filmes de fotografia, aqueles filmes antigos. Antigamente, nos anos 80, a gente pegava negativo de fotografia para observar, né? Então, nós não podemos fazer isso, tá? No ano passado, eu fiz um vídeo ensinando a fazer uma máscara para observação do eclipse solar, que foi do dia 14 de outubro. É um equipamento que é um dos únicos que vende, que está mais acessível no mercado, que é um vidro de solda número 14. Esse aqui, ó. Então, eu tenho uma live que eu ensino a fazer essa máscara de observação do eclipse. Aqui é um Boa, papel, professor. aqui a parte traseira eu revesti com silver tape e o vidro de máscara de solda número 14. Sabe aquela máscara de solda? Sei. Aquela preta inteira? Tem um vidro. Aquele vidro ele é especial contra a radiação nociva do sol. A solda ela emite radiação e os soldadores se protegem com isso. Então eu fiz um vídeo no YouTube ensinando a fazer essa máscara. Os únicos equipamentos não especiais que a gente usa nos telescópios, como esse filtro Townsend, que é especial, ele é importado para observar o Sol, é o vidro de solda número 14. Tá? Então, esse é o único equipamento que não é de astronomia que você pode usar para observar o Sol, que é o vidro de soldador número 14. Tá? Então, ele é muito acessível. Na internet, ele custa em torno de uns R$ 5, mais ou menos. Você entra lá, busca, ou tem casas de materiais, tá? E é muito importante as pessoas se atentarem a isso. O próximo eclipse no Brasil, dia 2 de outubro, não observem com fotografias, com óculos escuros, com nada disso. É muito perigoso. Eu já vi gente escurecer vidro com vela e aí observar o sol. A radiação solar é muito perigosa, tá? E no telescópio a gente usa o filtro Townsend ou Bader. A máquina ela já vem com esse anteparo de abertura. Sim. Então aqui a gente coloca o filtro para observação solar, tá? Muito Então é protegido, né? muito importante. E é muito bacana também as pessoas procurarem um especialista ou um clube de astronomia para observar o Sol, tá? Então isso é muito importante. Não sair observando. Vou pegar meu telescópio e mirar no Sol. Não pode. Se você mirar o seu telescópio no Sol para observar o eclipse, você vai ficar cego na hora. É muito perigoso. Então sempre se atente a isso. Procure um especialista, um clube de astronomia, um observatório, ou pergunte. Pode perguntar para nós, manda mensagem, né? Sim. Então fica a dica, vidro de solda número 14. E tem um vídeo no meu canal no YouTube que eu ensino a fazer ele. Agora, já à vontade, pode observar de qualquer maneira, de preferência apontando telescópio, binóculos e tudo mais. Binóculo, que eu tenho dois aqui, ó, é muito interessante para observar eclipse lunar. Já o solar, você tem que ter filtro também, tá? Então, muito importante para os nossos seguidores aqui, tá, turma? Em outubro a gente vai conseguir observar um eclipse solar. Não olhem direto, né, para o eclipse. Além, né, da coroa solar que fica ali exposta, né, existe muita radiação, né, que passa direto ali. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Ninguém quer as pessoas passando mal aqui, tá bom? Mas olha só, professora, a gente tem aqui a Agnes, né, que fez uma carinha de triste aqui, porque não vai conseguir observar ao vivo esse eclipse amanhã.
Pedro também está chorando, né? Mas a gente tem aqui a Agnes, logo na sequência, ela fala que ela vai estar lá no seu canal, né? Observando ali, né, o eclipse amanhã. Então, as pessoas que estão aqui na live, acompanhem amanhã no canal do professor Fabrício. Depois eu vou deixar no link aqui da live, tá bom? Para vocês poderem acompanhar, tá bom? E aí, professor, a gente tem duas perguntas aqui na caixinha, né? Em outubro veremos o eclipse solar. Isso aqui quem fala é o Moon's Deep, né? Legal o nome aqui, viu? Com boa visibilidade na região do sul, correto? Então, em outubro nós veremos com a boa visibilidade aqui na região do sul, certo, professor? Certo. Esse eclipse anular de 2 de outubro, ele vai ser muito interessante e ele vai estar mais para quem está morando mais no sul, né? A gente aqui em São Paulo vai ver uma parcialidade, né? Como bem parcial mesmo. Por exemplo, o eclipse de 14/10 de 2023, aqui de Rio Claro, São Paulo, a gente viu parcial. Então, por isso que muita gente foi lá para o norte e nordeste do país observar o eclipse, que é a faixa da totalidade. Ele foi desde o Amazonas até João Pessoa. E no dia 2 de outubro agora de 2024, a faixa da totalidade vai passar no sul, né? Então vai ser muito interessante. Tem um site, ele se chama Time and Date. Deixa eu digitar aqui para vocês. Ele é o site que você pode usar, é um dos maiores sites, é um site que eu uso muito para timeanddate.com. Estou colocando aí. Você basicamente pode pesquisar todos os eclipses, o local de observação e as probabilidades de chuva também. Então ele dá a porcentagem se vai estar nublado ou não, uma estimativa desde os anos 2000. Então é muito interessante. O Time and Date é um dos links que eu vou usar amanhã para retransmitir no meu canal, né? Então isso é muito bacana. Mas se vai passar ao vivo na NASA, no Time and Date, por que você vai retransmitir? Porque nem todo mundo vai entender o que eles vão falar. Então eu vou explicando. Tem um momento do máximo do eclipse, que ele é um momento curto, ele vai durar amanhã o máximo, em torno de 4 minutos e 28, e mais próximo, por exemplo, de Nova York, já vai durar 2 minutos e 90. Então, ele tem um máximo ali que vai ser no México, né? Então, ele vai atingir ali o máximo. Por quê? O máximo, vamos imaginar o seguinte: a Lua projeta o seu cone de sombra no espaço, e esse cone vai atingir a Terra. O máximo é quando o cone de sombra está mais próximo do centro da Terra. Então, esse máximo vai ser no México, tá? Então, isso é muito interessante. É o local onde muitos pesquisadores vão. Ali perto de Torrepen, quer ver onde vai ser o... Eu até printei aqui. Basicamente, o máximo, ele vai ser entre assim, e o outro, quer ver? Chama Mazatlán. Começa em Mazatlán, no México. É a primeira cidade que vai receber o cone de sombra, tirando do Oceano Pacífico, né? Aí vai entrar ali por Mazatlán e vai percorrendo. Ali naquela região, mais ali entre Mazatlán e Torrepen, se chama, né? Cidade ali no México. Nós teremos esse ponto de máximo, né? Aí, quando ele for para os Estados Unidos, ele já vai ser menor o tempo do máximo do eclipse. Então, tem coisas muito interessantes, né, sobre o eclipse, né, e é muita coisa a ser estudado, mas realmente é um fenômeno fantástico. E vocês sabem qual foi um dos eclipses mais importantes da história da humanidade? Vamos ver quem vai conseguir saber essa questão. Eu vou escrever aqui embaixo. Se alguém acertar, a gente fala, professor. Eu não vou falar, não, para não estragar aqui a surpresa, mas a turma pode ir respondendo aqui, tá bom? E aí, se alguém acertar aqui, a gente fala aqui ao vivo, aqui na live, pessoal. Vamos lá, se vocês sabem. E o interessante, né, professor, que esse site a gente consegue prever, por exemplo, se na região onde vai estar acontecendo o eclipse,
se vai estar com um clima bom, se não, né? A gente teve no passado, esse eclipse aí que o professor deve estar comentando, né, que foi um dos mais famosos aí, né? A gente teve uma equipe de cientistas que se dividiu, né? Uma que veio aqui para, né, nas Américas e outro que foi para uma outra região, e nessa outra região não foi muito boa para observar esse eclipse, né? Exatamente. E esse eclipse foi muito interessante. Inclusive, tem uma parte no meu livro que eu falo sobre a estrela que foi fotografada e possibilitou fazer uma das comprovações desta que foi uma das maiores teorias da física, né? Que é, vou dar o spoiler aqui, a teoria da relatividade, né? Então, para vocês terem uma ideia, o eclipse não é só aquela coisa bonita, a Lua vai tapar o Sol por alguns minutos, o dia vai ficar escuro, mas ele serve para muitas pesquisas científicas, e este eclipse que nós estamos falando ocorreu em Sobral, no Ceará, e também numa ilha lá da África, né? Porto Príncipe, Porto né? Príncipe. Se não me engano, Porto Príncipe. Isso aí. E lá choveu e aqui em Sobral, no Ceará, abriu o tempo e aqui eles conseguiram fotografar, porque o Einstein pediu em 1919, fotografe o eclipse e vocês terão a comprovação da teoria da relatividade, e foi o que ocorreu, né? Tanto é que quem for lá em Sobral, no Ceará, tem o Museu do Eclipse, tem o local onde foi observado o eclipse em 1919, que foi uma das comprovações da teoria da relatividade do Albert Einstein. Olha lá, o Nazareno, que é o meu amigo de observação, hoje ele mora no Sul, ele falou 29 de maio de 1919, observado aqui no Brasil, em Sobral, né? É o eclipse de Sobral, que foi uma das comprovações da teoria da relatividade do Albert Einstein. Alô, Luciano, alô, nossos seguidores aí do Nordeste, né? Parabéns aí. Sobral tem uma importância, enfim, gigantesca para a astronomia. Foi lá, né, onde aconteceu esse eclipse que o professor acabou de citar. Quer dizer, aconteceu, né, esse eclipse em algumas partes, mas foi lá que foi comprovado, né, a teoria da relatividade de Einstein. Então, muito bacana, né? E durante esse próximo eclipse de amanhã, professor, nós vamos ter vários cientistas, né, que vão estar ali sobrevoando. A gente tem ali aeronaves que vão estar a 50 mil pés ali para estudar, né, também essa região solar. Vai ser possível observar a coroa solar, né, que não é possível observar hoje de alguns telescópios por conta da radiação do Sol e da luminosidade dele, né, então dificulta um pouco. Então, eles vão aproveitar esse momento para estudar. E alguns de vocês já sabem, outros não, né? Por exemplo, hoje, aqui na Terra, certo, professor? Todos os possíveis asteroides, meteoros e cometas que que podem, né, danificar muito a Terra, eles estão mapeados. Porém, se algum outro, né, objeto vier na direção do Sol, né, dificulta, né, esse mapeamento por conta, né, da luz solar. Então, eles vão aproveitar amanhã também, né, esse eclipse, para poder olhar nessa direção e conseguir mapear essa região também tão importante. Então, para nós vai ser muito importante esse mapeamento, essa visão que eles vão ter durante esse eclipse, né? E também, lá na América do Norte, eles terão a possibilidade, durante o eclipse, espera-se que consiga observar o cometa Pons-Brooks, né? Sim. Que ele agora passa em abril a ser observado no hemisfério sul, tá? A partir da semana que vem eu já vou começar a buscar o cometa. Ele está muito baixo ainda, né? Mas a partir de segunda quinzena de abril, ele já começa a ficar num ponto legal de 15 graus de altura. E eu já vou começar a buscar e fotografar ele. Vamos ver se vai dar certo, né? Então, o eclipse ele tem várias condições, como a gente já tinha falado. Ele serve para várias pesquisas. Esse eclipse vai ser muito pesquisado. Tem até foguetes que estão indo em órbita, satélites, para fotografar o cone de sombra da Lua projetado para o Sol do espaço. Então, um fenômeno como esse envolve muita ciência,
muitas questões interessantes. Então, isso é muito bacana de a gente ler e pesquisar, né? Eu aconselho as pessoas a procurarem, né, os sites da NASA, sites da Star Walk, Eclipsewise, Time and Date, né? E procurar essas informações interessantes. E no meu canal aqui no Instagram também eu sempre publico essa astronomia observacional, né? Esses detalhes. Por exemplo, como você vai ver o cometa Pons-Brooks, né? Que ele está chegando aí para o hemisfério sul terrestre. Então, eu dou muitas dicas de observações, né? E aquele detalhe que a gente tinha falado no começo, a primeira cidade a receber o eclipse lá no México é Mazatlán, né? Como eu tinha falado. Eu não sei se pronuncia assim, mas é Mazatlán. E depois vai em Torreón e Durango. Essas serão as cidades que terão a maior duração do eclipse, pelo motivo que serão próximo do máximo, tá? Os Estados Unidos vai estar na faixa da totalidade e eles terão essa possibilidade de observar o máximo com um pouco menos de duração. O máximo do eclipse vai durar em torno de 4 minutos e 25 segundos. É aquele momento em que o dia vira noite pela interposição da Lua diante do Sol para o observador naquele local. E é um fenômeno, né, professor, que quando ele acontece, toda a sua geografia ela muda. Né? Os animais, né, ficam meio que desorientados ali, as aves, né? O clima ele muda, então ele é, enfim, né, para quem está presenciando, para quem está experimentando esse momento, ele é bem único e também, como o professor citou aqui, tá, pessoal? Para a ciência, esse momento, né, esse eclipse de amanhã, ele vai ser extremamente importante. Então, a gente vai conseguir mapear regiões que hoje existe uma dificuldade de se mapear, a gente vai conseguir observar também um cometa, né, passando ali naquele momento. Então, vai ser bem legal, vai ser bem rico para a astronomia moderna, né? E aí, professor, tem mais algumas perguntas aqui na caixinha de perguntas, tá bom? O Wagner está bem ativo aqui com a gente, tá, professor? Por que a Lua aparece vermelha durante o eclipse lunar? Essa é uma pergunta muito interessante. É uma pergunta que envolve muita física da luz, né? E nós temos que quebrar algumas concepções alternativas nos eclipses solares. Muita gente conhece que o eclipse total, eclipse lunar, né? Que o eclipse total lunar, ele basicamente é aquele eclipse da lua de sangue, né? Porque a lua fica avermelhada, alaranjada, certo? Mas por que isso acontece? Quando nós temos o eclipse total lunar, é o momento que a Lua penetra na umbra da Terra. A sombra da Terra, projetada pelo Sol no espaço, ela tem uma condição da penumbra, que é a sombra mais tênue, e da umbra, que é a sombra total. Só que essa umbra, ela recebe uma variação da luz no comprimento de onda tendendo para o vermelho. Então, há um desvio do vermelho mais para o centro desse cone, que é da umbra. Então, quando a Lua adentra no cone de sombra e penetra na umbra, a Lua fica avermelhada, alaranjada. Por quê? O comprimento da luz do vermelho vai mais para o centro desse cone da umbra. E é por isso que a gente tem essa coloração avermelhada, alaranjada. É pura física da luz. Quando nós observamos o sol se pôr, ou o sol nascer, ou a lua se pôr, ou a lua nascer, você também observa essa física da diferença de coloração da lua. Mas nada mais é do que a refração da luz, tá? É aquela refração que nós observamos quando Newton fez a dispersão da luz, tendendo para todas as cores do arco-íris. Cada luz, vermelho, amarelo, azul, anil, violeta, que compõem o arco-íris, as cores do arco-íris, tem um certo comprimento de onda. E dentro da umbra da Terra, que é a sombra total projetada pelo Sol, ali a luz tem o motivo do ponto da vermelha, né? Então fica mais vermelho ali. E é por isso que a Lua, quando entra ali, ela tem essa coloração avermelhada. Então isso é muito interessante.
É a física da luz que a gente observa nos eclipses totais lunares, tá? Então isso é bem legal. Então, a física que explica, Newton já havia, né, explicado para nós ali o porquê que ela tem essa coloração, certo, professor? E aí, Exatamente. o Nazareno, ele está perguntando aqui, quantos quilômetros é o raio de escuridão, né, desse eclipse, professor? Ontem e hoje eu fiz aqui alguns cálculos, usando aqui basicamente, vamos colocar aqui um teorema dos triângulos, né? Então eu posso despender a sombra como o vértice, né? Então vamos supor que eu tenho um triângulo. O vértice do triângulo é aqui, certo? Então nós temos a condição é onde a sombra basicamente tem o seu vértice. Esse cálculo que eu fiz, amanhã a Lua vai estar basicamente com uma distância de em torno de 356 mil quilômetros da Terra. Então, ela vai estar num momento que aí o cone de sombra ele não vai tocar o vértice na Terra. Então, vai ficar aquela área. Então, a área, basicamente, a largura vai estar em torno de 254 quilômetros de largura. Então, essa região que vai receber, basicamente, a sombra da Lua, né? Que é esta sombra projetada pelo Sol, vai em torno vai pegar aqui, né? Vai começar aqui no México, né? Então, nós temos aqui, ó, o México, Mazatlán. Então, vai ter uma área de basicamente 260 quilômetros e sempre a sombra da Lua projetada pelo Sol no espaço, ela vai de oeste para leste. Sempre. Não é à toa que começa em Mazatlán e depois segue para o Canadá, segue para Nova York, né? Que está mais para o leste. E por incrível que pareça, a velocidade dessa sombra é altíssima. É muito alta. A gente não respondeu ainda, professor. Exatamente. Posso responder? Pode sim. Acho que ninguém acertou aqui. Não, é em torno de 2.000 quilômetros por hora, por incrível que pareça. Então é uma velocidade altíssima. Por quê? Você tem o movimento da Lua e tem a rotação da Terra também. Sim. Então soma-se tudo isso. Então essa velocidade, então tanto é que as pessoas que estão no México logo receberão o eclipse, né? Então a velocidade é altíssima. Só que o México, nós temos ali em Mazatlán, é basicamente fuso -7, né? Ali no Texas, onde vão muitos pesquisadores também, em Dallas, né? É fuso -5. Aqui em São Paulo é fuso -3. No Brasil tem fuso -2, -3, -4, -5, né? Então é por isso que essa diferença de horário. E uma coisa que criou uma confusão tremenda na internet é qual é o horário do eclipse, né? Isso criou uma confusão também, por causa que os fusos horários, eles são complexos, né? Às vezes a gente acha que entende, mas é meio complicado entender. E a gente tem que parar e analisar certinho, né? Sim, professor. O Rauer mandou aqui para a gente, manda um salve aí. Então, Rauer, salve para vocês, salve para todos os amigos aqui apaixonados pela astronomia. Estamos aqui ao vivo com o professor Fabrício Monteso. Eu vou deixar aqui para vocês também o canal do professor, que ele vai transmitir amanhã, né, ao vivo, para nós ali, esse eclipse solar. Também vou deixar ali para vocês o link do livro do professor Fabrício. Então, e aqueles que estão seguindo aqui, depois sigam lá a página do professor Fabrício. Tem muita coisa interessante lá também, tá bom? Para vocês acompanharem da astronomia. E aí, mais uma última pergunta aqui do Wagner. Hoje o Wagner está bem animado aqui nas perguntas, tá, professor? Os eclipses lunares têm algum impacto nas atividades humanas ou na natureza? Nós temos uma pesquisa já feita, né, sobre a relação da Lua com a humanidade, né? Falando fisicamente, né, você tirando todas as concepções, né, sobre os dogmas, né, que a Lua impõe sobre a humanidade, o ponto mais importante que nós temos que frisar da relação da Lua com a Terra é a força
gravitacional. Sim. Tá? Força gravitacional realmente ela interfere no cotidiano da humanidade. Em que? Basicamente na força de maré. E óbvio, quando a lua está em fase cheia, ela propõe às pessoas que estão observando. Porque antigamente falava-se assim, nossa, fase de lua cheia não tinha-se luz artificial. Sim. E a lua iluminava muito, né? Então as pessoas ficavam mais agitadas por conta da iluminação da lua, observavam aquele céu iluminado pela lua. Se você pegar, por exemplo, um livro e ir no local sem luz artificial, em fase de lua cheia, céu limpo, você consegue ler o livro tranquilamente. Vai ser tão iluminado aquele ponto que você vai conseguir ler o livro, né? Então isso é muito interessante de analisar. Mas o ponto crucial que a Lua interfere na humanidade, podemos dizer que é a força gravitacional, ok? Que interfere drasticamente na maré que a gente observa e vira e mexe, vê construções que as pessoas fazem rente ao mar e acabam sendo destruídas pela força de maré, que é uma força muito forte, né? Então tem essa força que basicamente faz com que, quando nós temos a Terra, né? Aqui observa-se o globo terrestre, ele tem muito oceano. A força que a Lua exerce sobre a Terra, como a água é um fluido, ela forma um bojo na direção da Lua. E esse bojo vai acompanhando a Lua, independentemente da Lua estar em fase cheia, nova, quarto crescente ou minguante. Como a Terra tem uma grande quantidade de água, obviamente a parte rochosa ela sofre um pouco de fricções, levemente. Mas, como a água é um volume, ela se adequa a essa força gravitacional e forma um bojo voltado para a Lua. Só que, quando a Lua está em fase nova ou cheia, nós temos um alinhamento, Sol, Terra e Lua. Aí a gente chama de força maior ou maré de cisígia, que é por causa do alinhamento do Sol, da Terra e da Lua. Mas, lembrando que na força de maré, a Lua exerce a maior força do que o Sol, mesmo o Sol sendo muito maior, porque a Lua está mais próxima, né? Sim. Então, isso é muito interessante também de analisar. Ela tem um papel fundamental no equilíbrio, né, e no controle das marés, né? Se não fosse a Lua aqui nesse contexto, né, nós teríamos ali tsunamis em alguns locais e partes secas no outro, né? Então a Lua ela é fundamental para o nosso equilíbrio. E aí nós temos uma pergunta aqui, professor, do Joelinson, né? Ele fala: quais as quantidades de galáxias já existentes? Meu amigo, são muitas, viu? Estima-se que são mais de 10, 6 trilhões de estrelas e, enfim, centenas de bilhões de galáxias ali no universo. Então, são muitas galáxias, tá? Para qualquer canto onde você apontar, né, você vai encontrar ali centenas enfim, inúmeras galáxias ali no universo. Então, enfim, são muitas delas, tá, meu amigo? Bilhões e bilhões, né? Exatamente, é muita coisa. O assunto galáxia, ele vem pós-Hubble, né? Porque a gente nem sabia o que... Quando Einstein fez a teoria da relatividade, a gente nem sabia o que era galáxia, né? Somente o Hubble conseguiu distinguir e observou que Andrômeda era a única galáxia que está se aproximando de nós, né? Tendendo para o azul, né? As outras estão todas se afastando. Sim. Foi quando ele estudou uma estrela da galáxia de Andrômeda, ele percebeu, poxa, isso aqui não está dentro da Via Láctea, né? Então isso aí está fora. E aí ele percebeu que existiam outras galáxias ali, né? Tanto é que esse estudioso, esse astrofísico, tem o telescópio ali em homenagem a ele, certo, professor? Muito famoso também. Exatamente. Mas é isso aí. Professor, estamos chegando aqui ao final da nossa live, né? Um bate-papo muito prazeroso, tá bom? Foi ótimo aqui te conhecer. Para os nossos seguidores ali, eu gostaria de fazer uma propaganda aqui do nosso Energy. Quem não tomou ainda, eu deixei o link lá na bio. Isso aqui é maravilhoso, tá, turma? Posso falar que depois que eu experimentei esse Energy, que eu passei a tomar ele todos os dias, nunca mais tive efeito rebote, consegui, né, ter mais energia ali durante o dia. Então,
Depois entrem lá, deixei o link lá disponível na bio. E para quem entrar com o meu link, vai ganhar ali R$ 98 de desconto. Olha só, então entrem lá e pode acessar o link lá que vai estar disponível para vocês, tá bom? Professor, algum recado especial para os nossos seguidores aqui? A gente tem bastante gente na live aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? E que as pessoas olhem mais para o céu, né? Procurem locais sem muita poluição luminosa, procurem ler os livros de astronomia